Uma das maiores vitórias do basquete brasileiro completou 30 anos essa semana. Foi no dia 23 de agosto de 1987 que o Oscar, o Marcel e companhia, e que time, venceram um jogo improvável na final dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis contra a até então imbatível seleção dos Estados Unidos. Né? Nosso querido Monsanta. Pois é, foi uma partida memorável e mesmo 3 décadas depois, aquela seleção continua emocionando e inspirando os jogadores e amantes do esporte. O tempo passa, mas essas imagens continuam impressionantes. Foi um momento lindo, hein? 23 de agosto de 1987. Até quem não era nascido conhece essa história. Quem que era o craque desse time? Era o Carl Schmidt. Uma das maiores vitórias do esporte brasileiro completou 30 anos essa semana. No país do futebol, esse jogo de basquete aí jamais será esquecido. O dia em que nossa seleção desbancou um gigante. Mais do que a medalha de ouro no Pan de Indianápolis, o Brasil conseguiu o que até então era inimaginável. Até nós mesmos achávamos que eles iam ser campeões, né? Então a gente foi lá para brigar pelo segundo lugar. Contrariando todas as expectativas, o Brasil venceu. A final dos Jogos Pan-Americanos de 87 marcou a primeira derrota dos Estados Unidos em solo americano. Foi a primeira vez também que eles sofreram mais de 100 pontos em uma única partida. Tudo isso graças a um grupo extremamente unido, que teve naquele dia 2 jogadores inspiradíssimos. Marcel fez 31 pontos e Oscar Schmidt marcou 46. É algo que eu não troco por nada. Aquele Pan-Americano, algo que aconteceu e não tem nem palavras para dizer o que foi aquilo lá. Uma conquista grandiosa naquele momento, mas só hoje em dia que nós vemos o tamanho dela que foi. O pivô Israel lembra que no começo do jogo parecia que tudo ia ser como esperado. Os 15 minutos iniciais nós tomamos um baile que nós parecíamos uma barata tonta, não sabia para onde ia, né? Mas no intervalo, a comemoração antecipada dos americanos serviu para acordar nosso time. Garrafas de champanhe no vestiário adversário serviram de combustível. E aquela imagem da champanhe se passando motivou, né? Com 2,16 metros, Rolando era nosso maior jogador. E lembra que no segundo tempo não precisou pegar tantos rebotes, porque nossa artilharia começou a funcionar. Para relembrar aquela final de 87, a gente precisa falar dessa linha aqui, os 3 pontos no basquete. Na época, essa distância era de 6 metros e 25 centímetros em relação à cesta. E foi a partir daqui que o Brasil entrou para a história. Era um time de vanguarda, era um time que criou uma certa revolução. O Davi está produzindo um documentário sobre a relação daquele time com a linha de 3. Naquele PAN, faziam só 2 anos que a linha tinha sido instituída pela Federação Internacional. Uma zona pouco explorada até então, que o Brasil usou e abusou. Até 84, ninguém ficava arremessando aqui de fora. Eles não estavam aqui. Então eles criaram a bola para se beneficiar. Foram tantos arremessos que, revendo o jogo, Davi percebeu que até as estatísticas não conseguiram contar corretamente. O volume era tão grande que até os próprios mesários não conseguiram manter o ritmo. 26 arremessos, 10 convertidos. Em 87 parecia loucura. Hoje é regra para os campeões no maior basquete do mundo. O maior exemplo é o Golden State Warriors, né? Que tem o arremesso de 3 com maior arma. Hoje o Golden State joga igualzinho a gente jogava, só que fez 30 anos antes. A comparação do Rolando e do Oscar não é um exagero se olharmos os números do time comandado por Stephen Curry e o Brasil de 87. Quem assistiu o filme vai perceber que o Brasil, 30 anos atrás, já teve os seus Splash Brothers. O que o Brasil fez foi um estrago no orgulho americano. E o que eu me lembro mais disso que me deixou, sim, foi ver a cara dos americanos no banco depois da derrota, né? Porque eles achavam que já eram campeões, né?
Rolando hoje, professor universitário em Curitiba, foi o primeiro brasileiro a jogar na NBA em 89. 2 anos antes, na época do PAN de Indianápolis, defendia a Universidade de Houston, nos Estados Unidos, e viu de perto o quanto aquela final impactou por lá. E uma passagem curiosa, que eu morava na universidade, eu morava no campus. E eu passei por umas quadras de basquete. Daí um cara, né, pegou a bola e arremessou de 3. Bem de longe e acertou. E ele gritou, Oscar Schmidt de 3, né? A foto de Marcel abraçado com o irmão Mauri na capa do jornal New York Times da época prova a repercussão e o tanto que os americanos ficaram espantados. Estados Unidos botou a gente na capa de todos os jornais. Time, Sport Illustrated, New York Times, Washington Post, todos os jornais, todas as revistas, deu o Brasil na primeira página. Os americanos estavam tão certos da vitória que não tinham nem o hino do Brasil para a cerimônia de premiação. Só tinha a introdução do hino. Onde é que foram pegar o hino? No campo de futebol. Lá estava previsto o hino do Brasil. E foi legal pra caramba, hein? Tiveram que encontrar o hino e se render àqueles 12 brasileiros que venceram e entraram para a história. E eu espero que daqui mais 10 anos, mais 20 anos, esteja alguém falando dessa conquista nossa, que foi uma coisa que entrou para a história do basquete mundial. Parabéns por 30 anos, que a gente vai parabenizar por 35, por 40, por 50. Obrigado, Vocês merecem. obrigado. Valeu.